A Bíblia nos diz em Provérbios capítulo 13, verso 13. Abre a Bíblia lá comigo que eu vou mostrar uma coisa para você. O que despreza a palavra traz sobre si a destruição, mas o que teme o mandamento será galardoado. Está escrito aqui, se você desprezar a voz de Deus, você vai ser destruído. Está escrito, quem despreza vai ser destruído. Isso é uma lei espiritual. Despreza a voz de Deus, despreza o que Deus fala, despreza as instruções de Deus, despreza o profético. Mas a Bíblia diz, mas o que teme o mandamento será galardoado. Temer é ouvir, é prestar atenção, é não ignorar, é dar o valor. Jesus, ele nos revela o principal motivo das pessoas não escutarem a voz de Deus. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 13, verso 15. Está aqui o principal motivo de para muitas pessoas Deus estar em silêncio. E enquanto outras, não é o silêncio, elas colocaram tampões nos seus ouvidos. Mateus capítulo 13, verso 15. Achou? Porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente. Você ouviu aqui o que eu falei? Ouviram tardamente? O que eu estava falando sobre ouvir a voz tardia de Deus? Você sabia que eu estou correndo atrás de um prejuízo até hoje? Até hoje eu estou correndo atrás de um prejuízo. Porque eu vim para cá em janeiro do ano passado. Janeiro do ano passado eu vim para cá. Só que Deus havia falado comigo um ano antes. Eu cheguei aqui, eu fui muito abençoado em muitas coisas. Mas a cada dia que passa, eu fico pensando naquele um ano que eu ignorei a mudança que Deus havia falado comigo. Sabe, às vezes a gente até consegue, ouvindo a Deus tardio, a gente até consegue ter algumas bênçãos de Deus. Mas se você ouve Deus no momento certo, sabe? Você tem a revelação dEle, compreende o que Ele fala, e você caminha por aquela palavra. Eu não falo nem em 10, nem em 100 vezes mais. Eu falo de um Deus que possivelmente vai surpreender você além dos 100 vezes mais. Se em um ano e meio praticamente, que eu estou aqui em São Paulo, aconteceu muitas coisas maravilhosas, eu fico pensando, se eu tivesse vindo há 2 anos e meio, eu estaria totalmente diferente. Estaria num outro nível, já tinha entrado em novos acessos, muitas outras coisas teriam acontecido. Tanto que tem coisas que até hoje eu tenho que estar capturando, sabe? O que Deus está falando. Por causa daquele um ano que eu ouvi Deus tardiamente. Eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado: ouvir Deus tarde é um sério problema. E diz aqui, e fechar os olhos. Sabe, quando a Bíblia diz aqui fechar os olhos, está falando de ignorar até mesmo os sonhos, as visões. E fecharam os olhos. Quando você não dá crédito ao que Deus está lhe falando por meio de visões, por meio de sonhos,
Aqui diz, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. O que Deus está dizendo é, como você ignorou o sonho que eu te dei? Como você ignorou a voz que falava contigo? Então, você vai ter olhos, mas não vai ver. Você tem ouvidos, mas não vai conseguir ouvir. Sabe que esse sentimento que você tem muitas vezes até, sabe, é uma leve inveja. Aquele sentimento, puxa, por que que Deus fala com os outros e não fala comigo? Sabe por que que Deus permite você ter esse sentimento? Justamente por causa das vezes que você o ignorou. Aí você diz, puxa, mas isso é forte, profeta, Deus é rancoroso. Não, Deus não é rancoroso, mas Deus é justo. E Deus é amigo leal. É como eu disse, é nós que muitas vezes somos amigos malas. Porque se alguém quer me ajudar, glória a Deus porque está me ajudando. Glória a Deus porque está me ajudando. Sabe, muitas vezes Deus quer ajudar você. E você está cuspindo na mão de Deus. Você está ignorando. Você está dizendo, eu confio mais aqui, ó, na força do meu braço. Vai. Confia na força do teu braço. A estultícia, desde pequeno, está agarrado ao coração de cada um de nós. O pensar que podemos tudo sozinhos. Ontem nós tivemos uma reunião aqui de obreiros e a minha esposa falou uma coisa muito interessante. Sabe, é um erro nós pensarmos que tudo que a gente conseguiu sozinho. Sabe, por pior que tenha sido a tua vida, alguém sempre te ajudou. Alguém sempre foi um canal de Deus na tua vida. Aí você diz, não pode, tudo que eu consegui sozinho. Eu consegui pelo meu trabalho, eu consegui pelo meu esforço. Você está mentindo para você mesmo. Tem coisa que você recebeu que não pertencia a você, mas que Deus tocou no coração de alguém para te dar. Uma oportunidade que você não tinha, alguém te deu essa oportunidade. E não é só por causa do seu trabalho, é porque Deus tocou no coraçãozinho daquela pessoa. Mas a gente pensa diferente, a gente pensa, não, fui eu, foi o meu trabalho, foi meus frutos, é o que eu rendo, é o reconhecimento do profissional que eu sou, das habilidades que eu tenho, da excelência que eu tenho colocado. Vai com essas ideias. Você sabe que a vida vai provar para você que não é assim. Eu tenho um amigo que o pai dele ficou muito doente. O pai dele ficou muito doente e precisou de um transplante. Não é um transplante, de uma cirurgia de emergência. E daí tinha 3, 4 médicos no hospital que eram bons, mas tinha um que era o top dos top. E não adianta. Em tudo que é lugar tem sempre o top dos top. Tem aquele que é craque e tem aquele que não é tão craque, mas que faz o serviço. Não é? Eu não estou falando só disso, estou falando, né, de pastores, estou falando de profetas, estou falando de restaurante, né? Enfim, a gente sabe que tem o melhor, o não tão melhor, o razoável, o ruim que a gente não volta mais, certo? Não tem como dizer que tudo é bom, porque não é. Então, tinha um lá que era o craque. E esse meu amigo sabia que o pai dele precisava de um craque, porque estava entre a vida e a morte. Chegou para esse médico, disse assim, doutor, se o senhor precisar, eu vendo aqui parte do meu corpo para o senhor fazer cirurgia no meu pai, mas eu não tenho dinheiro para lhe pagar. Eu não tenho dinheiro para lhe pagar,
eu sei que o senhor cobra muito. E começou a falar ali para o médico, olha, o que o senhor precisar, a vida inteira eu vou ser grato ao senhor, e se eu puder pagar o senhor, eu vou pagar o senhor. E começou a falar, e aquele médico disse, tá bom, eu faço a cirurgia e não cobro nada, nem do teu pai, nem da tua família, vou fazer isso. Eu fico pensando, se nós, sendo maus, sabemos, dar boas coisas, até para um estranho, quanto mais o nosso Pai Celestial. O que você está dizendo, profeta? Eu quero dizer que muitas vezes Deus está usando uma pessoa, que a gente pensou que nunca ia nos ajudar em nada, que nunca ia fazer nada por nós. Ou seja, você não pode dizer que você fez tudo sozinho. Deus sempre colocou alguém no teu caminho para te ajudar. Diz para a pessoa que está ao seu lado, tem sempre alguém que Deus toca para te ajudar.